Um minuto depois, ela demitiu toda a gerência e mudou o curso da história corporativa para sempre. A humilhação pública se transformaria no maior exemplo de justiça instantânea que aquela empresa jamais testemunharia. Ninguém imaginava que aquela intrusa no saguão VIP era, na verdade, a nova proprietária com poder para redesenhar o futuro de todos ali presentes. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O céu de São Paulo estava carregado quando Letícia Barbosa desceu do carro, seus saltos ecoando na calçada molhada do aeroporto. Recém-chegada de uma negociação bilionária em Londres, tudo o que ela desejava era um pouco de sossego no lounge VIP antes do voo particular de volta para casa. Sem aviso, o gerente do lounge, Cláudio Alves, interceptou-a com um olhar desconfiado. O lounge é exclusivo para passageiros de primeira classe. Pode apresentar seus documentos? Disse. O tom carregado de desdém. Letícia sentiu o peso do preconceito, mas manteve a calma e entregou seus cartões. Cláudio examinou os documentos com uma lentidão proposital, franzindo o senho ao ver o cartão Platinum e a identificação de acesso ilimitado aos lounges internacionais. Seus olhos saltaram ao notar o cargo, CEO da Barbosa Investments, uma das maiores gestoras de fundos da América Latina. Ainda assim, o homem não se deu por vencido. Aguarde lá fora, por favor. Enquanto verifico isso, ordenou, apontando para os bancos comuns do saguão, onde uma família numerosa disputava espaço com suas malas. Letícia respirou fundo. Aos 38 anos, já havia enfrentado situações semelhantes inúmeras vezes. Formada em Harvard, com mestrado em economia em Oxford, ela sabia que sua pele negra e seus traços afrodescendentes ainda despertavam aquele tipo de reação em pessoas como Cláudio. Não vou esperar lá fora, respondeu com voz firme. Porém controlada. Sou membro Platinum há 8 anos e nunca precisei passar por essa verificação extra em nenhum aeroporto do mundo. Cláudio cruzou os braços, sua postura defensiva. São procedimentos padrão, senhora. Não posso abrir exceções. Nesse momento, uma aeromoça que passava reconheceu Letícia de uma reportagem recente na Forbes. Dorata Barbosa, é uma honra. Seu discurso na Conferência de Sustentabilidade foi inspirador. O rosto de Cláudio empalideceu. Outros funcionários se aproximaram. Curiosos, uma jovem atendente sussurrou algo em seu ouvido, provavelmente informando quem realmente era aquela mulher que ele mandara esperar fora. Houve um mal-entendido, gaguejou o gerente, subitamente solícito. Por favor, me acompanhe ao nosso espaço exclusivo. Letícia permaneceu imóvel, sua mente calculando não apenas o constrangimento pessoal, mas um padrão institucional que precisava ser corrigido. Pegou o telefone e discou para seu diretor de operações. Ricardo, preciso que antecipe aquela auditoria nos serviços terceirizados do aeroporto, começando pelo lounge internacional, imediatamente. Cláudio examinou os documentos de Letícia com um olhar clínico, virando cada página como se estivesse procurando uma falsificação. Seus dedos percorriam lentamente cada detalhe dos cartões de embarque e passaporte, enquanto os outros funcionários do portão observavam com curiosidade. O homem respirou fundo e soltou um suspiro exagerado, garantindo que todos ao redor pudessem ouvir sua aparente frustração. Balançou a cabeça de um lado para o outro, os lábios pressionados em uma linha fina de desaprovação. Esses cartões são diferentes do padrão que estamos acostumados, disse ele, enfatizando a palavra diferentes, como se escondesse algo mais sinistro. Vamos precisar fazer uma verificação adicional. Por favor, espere lá fora enquanto resolvemos isso. Letícia assentiu silenciosamente e caminhou para fora do terminal sem protestar. Sua expressão permaneceu neutra, mas por dentro, a humilhação queimava como ácido.
15 anos construindo uma carreira impecável, comandando uma empresa de tecnologia avaliada em milhões. E ainda assim, bastava um uniforme e um pouco de autoridade para que alguém a tratasse como suspeita. O vento cortante do inverno paulistano a recebeu assim que pisou na calçada. A chuva forte começou a castigar seu casaco de cachemira de R$ 3.000, enquanto gotas geladas escorriam pelo seu rosto perfeitamente maquiado. Através das portas de vidro, ela observava outros passageiros, em sua maioria homens brancos de terno, passando pelo mesmo portão sem qualquer questionamento. Alguns até recebiam sorrisos cordiais de Cláudio, que agora parecia uma pessoa completamente diferente. Letícia ajustou a bolsa de grife no ombro e tentou se abrigar sob a pequena cobertura da entrada. Aquela cena toda parecia um teatro cruel da desigualdade. Uma peça em que ela conhecia bem seu papel involuntário. Não era a primeira vez que sua aparência falava mais alto que suas credenciais, que seu tom de pele ofuscava seu currículo brilhante. Enquanto a água encharcava seus sapatos italianos, ela respirou fundo, contendo a raiva que crescia em seu peito. O relógio marcava apenas 2 minutos de espera, mas a humilhação fazia cada segundo parecer uma eternidade. 20 minutos se passaram. Cada segundo parecia uma eternidade para Letícia, que permanecia de pé no corredor como se fosse uma intrusa. Do seu lugar estratégico, ela conseguia observar o movimento interno do escritório através das portas de vidro. Notou como os clientes brancos eram recebidos, todos com sorrisos calorosos, apertos de mão firmes e ocasionais tapinhas nas costas. Alguns eram imediatamente conduzidos para a sala de reuniões com café e água servidos antes mesmo de pedirem. O contraste com seu próprio tratamento era gritante e doloroso. Uma mulher de meia idade entrou depois dela, vestindo um terno simples. Sem qualquer documento de identificação visível, foi prontamente cumprimentada e levada para dentro. Letícia respirou fundo, controlando a indignação que crescia em seu peito. Não era a primeira vez que enfrentava discriminação, mas nunca de forma tão descarada em um ambiente profissional onde ela mesma era uma autoridade. Quando finalmente um funcionário apareceu para conduzi-la à sala de reuniões, Cláudio estava na porta, braços cruzados. Seu olhar de cima a baixo não escondia a desconfiança. "Pode entrar agora", disse ele secamente, sem se desculpar pela espera. Enquanto Letícia passava por ele, Cláudio acrescentou em tom baixo, quase ameaçador: "Fique atenta. Qualquer atitude suspeita e chamamos a segurança." Aquelas palavras atingiram Letícia como um tapa. Ela parou por um instante, encarando-o diretamente nos olhos. Não era apenas sobre ela sendo maltratada. Era sobre uma cultura organizacional inteira, um sistema de preconceitos tão naturalizado que ninguém ali parecia notar o absurdo da situação. Letícia ajeitou a postura. Levantou o queixo e entrou na sala com a dignidade de quem carrega não apenas sua própria história, mas a responsabilidade de enfrentar um problema estrutural. Enquanto caminhava até a cadeira designada, uma clareza cristalina tomou conta de seus pensamentos. O que aconteceria naquela reunião seria muito mais importante do que qualquer contrato comercial. Era uma questão de princípios, de valores fundamentais que ela não estava disposta a negociar. A decisão já começava a se formar em sua mente. Sentada sozinha numa poltrona de couro desgastada, Letícia observava cada olhar atravessado e cochicho entre os funcionários. Alguns apontavam discretamente, outros nem se davam ao trabalho de disfarçar o desdém. A sensação era palpável. Ela era tratada como uma ameaça, não como a CEO da companhia aérea que sustentava aquele lugar. Cada minuto naquela sala de espera improvisada alimentava uma indignação que crescia em seu peito. 20 anos de carreira, mestrado em administração, e ainda assim precisava provar seu valor por causa da cor de sua pele.
O mais irônico, seu nome estava no prédio, literalmente, já que a Aeroletícia era a maior companhia regional do país. Enquanto sua raiva crescia, Letícia respirou fundo e decidiu que não reagiria de imediato. Havia aprendido com sua avó que, às vezes, o silêncio estratégico revela mais do que 1000 palavras. Deixaria que todos mostrassem, sem máscaras, quem realmente eram. Anotava mentalmente cada nome, cada rosto, cada atitude. O gerente regional que fingiu não reconhecê-la. A recepcionista que pediu para ela aguardar do lado de fora. O supervisor que passou 3 vezes por ela sem oferecer sequer um café. Tudo isso enquanto executivos brancos eram recebidos com sorrisos e conduzidos imediatamente às salas de reunião. O plano estava traçado em sua mente. Hoje seria o início de uma revolução. Não uma revolução barulhenta, com gritos e acusações, mas meticulosa e definitiva. Ela tinha o poder de remodelar completamente aquela filial, e o faria. Pegou o celular e enviou uma mensagem para sua assistente. Prepare os documentos de reestruturação. Hoje mesmo. A resposta veio instantaneamente. Tudo pronto, como solicitado ontem. Letícia permitiu-se um pequeno sorriso. Sempre esteve 2 passos à frente. Um homem de terno mal ajustado finalmente aproximou-se. Senhora, a reunião foi adiada. Talvez queira voltar outro dia? Letícia levantou-se lentamente, ajustando seu blazer impecavelmente cortado. Não será necessário, respondeu com voz calma. A reunião acontecerá agora. Reúna todos no auditório em 5 minutos. O homem hesitou, confuso. Mas quem devo anunciar que está... Ela o interrompeu. Diga que a dona chegou para fazer uma limpeza. Letícia respirou fundo, mantendo a postura enquanto o olhar arrogante da chefe de cabine a avaliava de cima a baixo. Fernanda Prado, com seu uniforme impecavelmente alinhado, bloqueava fisicamente a entrada para o jato particular, como se seu corpo fosse uma barreira entre 2 mundos, um ao qual Letícia supostamente não pertencia. Esse avião é reservado. Você não deveria estar aqui, declarou Fernanda com uma voz carregada de desdém, cruzando os braços. Mas deve haver algum engano. Letícia abriu calmamente sua bolsa de couro italiano e retirou seus documentos pela 2ª vez. E como expliquei anteriormente, sou Letícia Oliveira, CEO da... Não preciso ver isso novamente, Fernanda interrompeu, nem sequer estendendo a mão para pegar os documentos. Seus olhos exibiam uma mistura de desconfiança e superioridade que Letícia reconhecia bem. Sabe quanto custa um voo desses? 300 mil reais, no mínimo. Não é para qualquer um, principalmente para pessoas como você. A última frase pairou no ar como veneno. Algumas pessoas no saguão VIP viraram discretamente a cabeça, testemunhando a cena. Um silêncio constrangedor se instalou, enquanto Fernanda sorria com satisfação, claramente acostumada a exercer aquele pequeno poder. Pessoas como eu, Letícia repetiu suavemente, guardando seus documentos com a mesma calma que demonstrara desde o início. Seus anos de experiência com situações similares haviam lhe ensinado que perder a compostura apenas reforçaria estereótipos. E poderia esclarecer o que exatamente quer dizer com isso? Fernanda hesitou por um instante, percebendo vagamente que pisava em terreno perigoso, mas sua arrogância falou mais alto. Olha, não quero criar problemas. Só estou fazendo meu trabalho, garantindo que apenas pessoas autorizadas embarquem. Letícia notou que Ricardo, o gerente de operações que a havia recebido inicialmente, observava a situação de longe sem intervir. Ele parecia dividido entre o desconforto e a inação. 2 outras aeromoças cochichavam atrás do balcão, lançando olhares em sua direção. Entendo, disse Letícia, ajustando a alça de sua pasta executiva no ombro. Neste caso, farei apenas uma ligação rápida. Ela pegou seu telefone
Discou um número e esperou, sem desviar os olhos de Fernanda. Olá, Marcos. Sim, estou no portão de embarque. Parece que temos uma situação aqui. A movimentação na entrada da aeronave atraiu a atenção do comandante do voo, Capitão Augusto, que observava discretamente pela porta entreaberta da cabine. Ele percebeu o conflito, mas hesitou. Anos de experiência lhe diziam que aquilo não terminaria bem, mas algo o impediu de intervir. Talvez fosse o medo de se indispor com a equipe de cabine, ou talvez apenas não quisesse problemas adicionais antes da decolagem. Respirou fundo e fechou a porta, fingindo concentrar-se nos preparativos de voo. Fernanda, percebendo que ninguém da tripulação parecia disposto a questioná-la, sentiu-se ainda mais fortalecida em sua posição. Com um sorriso de satisfação nos lábios, pegou o radiocomunicador preso ao seu uniforme e, sem desviar o olhar de Letícia, acionou o botão. Segurança. Temos uma intrusa tentando embarcar irregularmente no voo 2018. Preciso de apoio imediato na porta principal. Menos de 2 minutos depois, Cláudio, o chefe de segurança do aeroporto, surgiu apressadamente pelo corredor de embarque. Era um homem de meia-idade, corpo robusto e expressão severa. Aproximou-se com passos firmes e postura que deixava clara sua autoridade. Sem sequer cumprimentar Letícia ou pedir explicações, posicionou-se ao lado de Fernanda. A senhora precisa se retirar imediatamente. Esta área é restrita a passageiros autorizados e tripulação, declarou com voz grave, olhando Letícia de cima a baixo com evidente desprezo. Há um equívoco aqui, Letícia respondeu, mantendo a compostura apesar da humilhação crescente. Sou passageira da primeira classe. Por favor, confira a lista de passageiros. Meu nome é Letícia Almeida. Fernanda cruzou os braços, sua expressão endurecendo ainda mais. O orgulho ferido e a recusa em admitir seu erro tornavam-se mais evidentes a cada segundo. Não precisamos verificar nada. Conheço todos os passageiros VIP deste voo, mentiu descaradamente, e a senhora definitivamente não está entre eles. O clima dentro da aeronave tornou-se insuportável. Alguns passageiros já acomodados começavam a esticar o pescoço, curiosos com o tumulto na entrada. Outros fingiam não ver, constrangidos com a situação. Uma senhora idosa na primeira fileira balançava a cabeça em desaprovação, enquanto um executivo digitava furiosamente em seu celular, aparentemente registrando o incidente. Letícia respirou fundo, tentando controlar a raiva e a frustração que cresciam dentro dela. Estava acostumada a enfrentar preconceitos, mas nunca esperou passar por isso em pleno voo executivo para o qual havia pago uma pequena fortuna. Letícia fitou os dois com serenidade assustadora. Seus olhos, que antes demonstravam surpresa, agora refletiam uma calma calculada que fez o segurança dar um passo para trás. Ela respirou fundo, ajustou o blazer impecável e perguntou com voz controlada: "Vocês têm certeza disso? Absoluta certeza do que estão fazendo neste momento?" A pergunta pairou no ar como uma última oportunidade, uma porta aberta para reconsideração. Fernanda cruzou os braços e deixou escapar uma risada curta e desdenhosa. "Absoluta", respondeu com arrogância, trocando um olhar cúmplice com o segurança. "Não adianta insistir. Já expliquei que executivos aguardam na sala VIP. E você, bem, terá que esperar do lado de fora, como todos os outros." Sem demonstrar qualquer hesitação, Letícia pegou o celular do bolso com movimentos precisos. O silêncio que se instalou enquanto ela desbloqueava a tela fez com que algumas pessoas ao redor parassem para observar. Quando finalmente falou, sua voz saiu firme como aço temperado, cada palavra pronunciada com clareza cortante. "Lucas, conecte-me agora com o Conselho Executivo completo. Sim, todos eles. Temos uma emergência séria no aeroporto de Guarulhos que precisa de intervenção imediata."
Ela fez uma pausa, mantendo contato visual com Fernanda. Informe que estou acionando o protocolo 17. O tom gelado de suas palavras fez todos ao redor estremecerem. Algumas pessoas que passavam pararam, sentindo a tensão no ar. O segurança engoliu em seco, sua postura antes confiante agora visivelmente abalada. Fernanda, porém, mantinha o queixo erguido, embora uma sombra de dúvida começasse a cruzar seu olhar. Protocolo 17, murmurou o segurança para Fernanda, que apenas deu de ombros, tentando manter a compostura. Letícia afastou-se 2 passos, ainda mantendo os olhos fixos nos dois, enquanto falava ao telefone. Sua voz, antes um sussurro controlado, agora era perfeitamente audível para todos ao redor. As pessoas que passavam começaram a formar um pequeno círculo, testemunhas silenciosas de algo que claramente ultrapassava o comum desentendimento aeroportuário. A chuva castigava os vidros da sala de embarque privativa, criando uma trilha sonora tensa para o confronto que se desenrolava. Letícia mantinha os olhos fixos em Fernanda e Cláudio, que agora trocavam olhares nervosos, embora tentassem manter a compostura profissional que tanto prezavam. O silêncio era quebrado apenas pelo tamborilar da água contra o vidro e o ocasional trovão distante, como se o próprio céu quisesse testemunhar o que estava por vir. Pode ligar para quem quiser, debochou Cláudio com um sorriso de canto, cruzando os braços em uma postura que misturava arrogância e falsa segurança. Não vai mudar nada. Os protocolos existem por um motivo. Letícia não respondeu de imediato. Com movimentos calculados, pegou seu celular e acionou o viva-voz, discando um número que sabia de cor. Fernanda engoliu em seco, mas manteve-se firme ao lado do colega. O som dos toques ecoou pela sala, amplificando a tensão. Alô? A voz grave e profissional de Eduardo, diretor de operações da empresa, preencheu o ambiente. Eduardo, é a Letícia. Sua voz estava calma, controlada, mas carregava um peso que fez os sorrisos dos 2 executivos vacilarem. Letícia, o que houve? Pensei que estivesse a caminho de São Paulo a esta hora. A preocupação era evidente na voz do diretor. Ela respondeu em alto e bom som, sem desviar o olhar dos 2 funcionários. Estou sendo impedida de embarcar no meu próprio avião, por funcionários da nossa empresa. Quero uma reunião imediata com o Conselho Executivo assim que pousar em São Paulo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Cláudio transformou-se lentamente, o sorriso desdenhoso dando lugar a uma palidez preocupante. Fernanda, por sua vez, descruzou os braços e ajeitou nervosamente o blazer, como se de repente sentisse frio. Como assim? A voz de Eduardo soou incrédula. Quem está te impedindo? Fernanda Gomes e Cláudio Mendes, da equipe de segurança corporativa, estão aqui comigo agora. Letícia manteve o tom profissional, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara aos 2. O jogo havia acabado. O silêncio que se instalou foi tão denso que quase poderia ser cortado com uma faca. Todos os olhares se voltaram para Fernanda, que tentou disfarçar o constrangimento com uma risada forçada, mas o som saiu estrangulado, morrendo em sua garganta antes mesmo de se formar completamente. Seu rosto, antes cheio de confiança, agora mostrava o desconforto de quem percebe ter cometido um erro grave. Cláudio, por sua vez, parecia ter visto um fantasma. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como papel, enquanto a ficha caía. Ele havia cruzado uma linha que não deveria. Os outros funcionários, que minutos antes fingiam não ver o que acontecia, agora trocavam olhares nervosos. Alguns ajeitavam papéis desnecessariamente. Outros verificavam seus celulares sem realmente olhar para as telas. Qualquer coisa para evitar o confronto direto com a situação que se desenrolava. O clima de tensão era palpável,
como se o ar condicionado tivesse sido substituído por uma névoa de apreensão. Letícia permaneceu em pé, imóvel, sua postura impecável, contrastando com o desconforto geral. Seus olhos percorreram a sala metodicamente, estabelecendo contato visual com cada pessoa presente. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma determinação fria e calculista que era infinitamente mais intimidadora. "Quero que todos entendam uma coisa", ela disse finalmente, sua voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio sepulcral. O que aconteceu hoje não foi um simples mal-entendido, foi uma demonstração clara de um problema sistêmico neste escritório. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. "E vocês terão que responder por tudo o que fizeram hoje. Cada palavra, cada gesto, cada olhar de desdém será analisado e documentado." Um murmúrio nervoso percorreu a sala. Alguém tossiu. Uma cadeira rangeu quando seu ocupante se moveu desconfortavelmente. "Não se trata apenas de mim", continuou Letícia. "Se trata de como vocês conduzem este negócio, como tratam as pessoas e que tipo de cultura vocês criaram aqui." Era possível ver o medo começando a substituir a arrogância nos rostos de Cláudio e Fernanda. A realidade da situação estava finalmente se estabelecendo. Eles não estavam lidando com uma visitante inconveniente, mas com alguém que tinha poder real e que não hesitaria em usá-lo. Augusto não conseguia mais suportar o peso na consciência. A chuva fustigava as janelas do aeroporto enquanto ele digitava freneticamente no sistema. Seus dedos tremiam sobre o teclado. "Preciso verificar, preciso ter certeza", murmurava para si mesmo. A lista de passageiros do voo apareceu na tela e ele percorreu os nomes com o olhar ansioso até que seus olhos pararam arregalados. L. Barbosa, CEO da Nexus Enterprises. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era uma impostora, não era uma confusão. Era exatamente quem ela dizia ser. "Fernanda, venha aqui imediatamente", chamou pelo rádio, a voz embargada. Quando a supervisora entrou na sala, ele simplesmente girou o monitor em sua direção, apontando para o nome na tela. "Veja por si mesma." Fernanda aproximou-se, ajustou os óculos e, ao ler a informação, seu rosto perdeu toda a cor. Parecia que tinha visto um fantasma. Suas mãos foram instintivamente à boca, sufocando uma exclamação de horror. "Não pode ser", balbuciou ela, recuando um passo. "Achei que fosse apenas mais uma pessoa tentando... Tentando o quê, Fernanda?" A voz de Augusto saiu mais dura do que pretendia. Tentando ser quem ela realmente é? Cláudio, que passava pelo corredor naquele momento, entrou na sala ao perceber a tensão. "O que está acontecendo?" Augusto apontou novamente para a tela. "A mulher que você mandou esperar lá fora na chuva é a CEO da Nexus. Está confirmado no sistema." O segurança empalideceu instantaneamente. Gotas de suor brotaram em sua testa enquanto ele engolia em seco, buscando palavras que não vinham. O uniforme que antes parecia conferir-lhe autoridade, agora pesava como chumbo sobre seus ombros. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Os 3 funcionários permaneceram imóveis, como estátuas de sal, enquanto o som da tempestade castigando o telhado do terminal parecia amplificar a gravidade da situação. Um trovão distante ecoou, como se a própria natureza comentasse a magnitude do erro que haviam cometido. "E agora?", sussurrou Fernanda, "finalmente." Augusto fechou os olhos por um momento. "Agora enfrentamos as consequências", respondeu, a voz carregada de resignação. "Não há mais como fugir da verdade." Logo, uma comitiva de 4 carros pretos estacionou em frente ao hangar. Eduardo desceu do veículo principal, acompanhado por 2 advogados de terno impecável e 3 seguranças corpulentos. Sua expressão era dura, o olhar cortante como uma lâmina. Ele ajeitou a gravata azul marinho enquanto caminhava em passos firmes pelo asfalto.
o eco de seus sapatos italianos reverberando no hangar. "Quero explicações agora", exigiu com a voz elevada, ignorando completamente os protocolos de cumprimento. Seus olhos percorreram o ambiente até fixarem-se em Letícia, que permanecia ereta, com os ombros alinhados e o queixo levemente erguido. Letícia não se intimidou. Vestida em seu tailleur bordeaux, ela era a personificação da calma e da autoridade. "Vamos resolver isso dentro do avião", respondeu com voz firme, mas controlada. Não era um pedido, era uma ordem. Os advogados trocaram olhares hesitantes, claramente desconfortáveis com a situação. Um deles, o mais velho, tentou intervir, mas Eduardo o silenciou com um gesto brusco. O clima estava tão tenso que parecia possível cortar o ar com uma faca. "Por aqui", indicou Letícia, guiando o grupo em direção à escada do jato particular. Os seguranças hesitaram, olhando para Eduardo em busca de confirmação. Com um aceno relutante, ele autorizou que todos seguissem Letícia. A comitiva subiu em silêncio, cada passo na escada metálica ecoando como um prenúncio do confronto iminente. Dentro da aeronave, o luxo era evidente. Poltronas de couro creme, acabamentos em madeira nobre e uma mesa de reuniões no centro da cabine principal. "Sentem-se", comandou Letícia, indicando os lugares ao redor da mesa. Ninguém ousou contestar sua autoridade naquele momento. Até mesmo Eduardo, acostumado a dar ordens, encontrou-se obedecendo quase que instintivamente. O comissário de bordo, percebendo a tensão, retirou-se discretamente para a área de serviço. Os advogados colocaram suas pastas sobre a mesa, prontos para o que parecia ser uma batalha jurídica. Os seguranças permaneceram de pé, próximos à entrada, como estátuas vigilantes. Letícia tomou seu lugar na cabeceira da mesa, uma posição que deixava claro quem estava no comando daquela reunião. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo suave zumbido do ar-condicionado e o ocasional tilintar dos anéis de Letícia contra a superfície polida da mesa. Dentro da aeronave, o clima era tenso como o ar antes de uma tempestade. Letícia sentou-se na poltrona principal da sala de reuniões improvisada e cruzou as pernas com uma calma estudada. Seus olhos percorreram cada rosto presente, demorando-se alguns segundos a mais do que o confortável. "Quero ouvir diretamente de vocês por que fui tratada daquela maneira na porta de embarque", ela disse, sua voz controlada, mas carregando o peso de sua autoridade. Fernanda, visivelmente desconfortável, foi a primeira a tentar se explicar. Suas mãos inquietas ajustavam repetidamente o crachá pendurado no pescoço. "Senhora Letícia, eu apenas cumpri o protocolo de segurança que nos foi passado. Temos instruções específicas sobre quem pode... O protocolo inclui discriminar pessoas com base na aparência?" Letícia interrompeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Porque, se for esse o caso, precisamos revisar urgentemente nossos manuais de procedimento." Cláudio, sentado ao lado de Fernanda, parecia encolher-se na cadeira. Quando todos os olhares se voltaram para ele, balbuciou: "Eu apenas apoiei a decisão da Fernanda no momento. Não achei que fosse algo tão sério. Pensei que era apenas um mal-entendido que seria resolvido rapidamente." Letícia respirou fundo, seus dedos tamborilando suavemente na mesa. "Não acharam que fosse sério? Negar acesso à CEO da empresa em uma reunião crucial não é considerado sério?" Ela olhou para cada um deles. "Vocês compreendem o impacto que isso poderia ter tido se eu não tivesse insistido? E se eu simplesmente tivesse ido embora?" O silêncio que se seguiu era quase palpável. Ninguém ousava fazer contato visual com ela. Estamos falando de uma falha de julgamento que poderia ter custado milhões à empresa. Estamos falando de preconceito, consciente ou não, que influenciou decisões profissionais. Fernanda tentou novamente. "Senhora, não foi nossa intenção. Intenções importam menos que resultados." Letícia cortou.
E o resultado foi que a CEO da empresa foi tratada como uma intrusa na porta de sua própria aeronave. O clima era inequivocamente de julgamento. Os executivos presentes pareciam réus, aguardando sentença, enquanto Letícia, com a serenidade de quem detém todo o poder na situação, continuava seu questionamento metódico, desmontando cada justificativa frágil que tentavam apresentar. Augusto foi chamado à sala e recebeu a notícia de sua suspensão imediata. Seu rosto empalideceu enquanto Letícia explicava que a omissão dele diante do comportamento de seus subordinados era tão grave quanto as ações deles próprios. Como comandante, você tinha o dever de intervir, ela disse com firmeza. Ele tentou balbuciar uma justificativa, mas Letícia ergueu a mão, silenciando-o. O homem que minutos antes exalava autoridade agora parecia diminuído, aceitando os documentos de suspensão com mãos trêmulas. Enquanto isso, Fernanda e Cláudio permaneciam em pé, rígidos como estátuas, já prevendo seus destinos. Letícia então se virou para eles. Vocês dois estão demitidos por justa causa, anunciou, sua voz cortando o silêncio da sala como uma lâmina. Discriminação não é apenas moralmente reprovável, é crime. Os olhares dos outros funcionários alternavam entre incredulidade e um respeito recém-descoberto pela nova CEO. Alguns pareciam aliviados, como se um peso tivesse sido removido do ambiente. Fernanda tentou protestar, mencionando seu tempo de casa e alegando mal-entendido, mas Letícia foi implacável. Vocês têm 30 minutos para recolher seus pertences pessoais e sair do aeroporto. Serão escoltados por seguranças durante todo o processo. Cláudio, que havia sido o mais vocal nas ofensas, mantinha agora os olhos fixos no chão, incapaz de encarar qualquer pessoa na sala. Letícia permaneceu de pé, observando enquanto os dois ex-funcionários processavam a informação. O silêncio era palpável. Então, dirigindo-se a todos os presentes, ela fez questão de deixar sua posição absolutamente clara. Quero que todos entendam uma coisa. Não tolero nenhum tipo de preconceito na minha empresa. Nem racial, nem de gênero, nem de qualquer outra natureza. Essa cultura termina hoje. Suas palavras caíram como pedras em um lago, criando ondas que se espalharam por toda a sala. Alguns funcionários trocaram olhares nervosos, outros assentiram em concordância. Qualquer pessoa que não conseguir trabalhar, respeitando a dignidade de seus colegas e clientes, pode procurar emprego em outro lugar. O peso daquelas palavras ficou gravado na memória de todos os presentes. Era o início de uma nova era na empresa, e ninguém tinha dúvidas sobre quem estava no comando agora. Os demais funcionários permaneciam em absoluto silêncio, olhares baixos, alguns mexendo nervosamente em seus crachás ou ajeitando papéis que não precisavam ser ajeitados. O peso da cumplicidade silenciosa caía sobre seus ombros como uma chuva fria e persistente. Muitos deles haviam testemunhado episódios semelhantes no passado. Comentários sutis, promoções negadas, reuniões onde a voz de Letícia era sistematicamente ignorada, e nenhum havia se manifestado. O medo de perder o emprego, antes tão dominante, agora parecia pequeno e mesquinho comparado à vergonha que sentiam por terem se calado tantas vezes. Uma assistente administrativa chorava discretamente em seu canto, enquanto outro funcionário do setor financeiro olhava fixamente para a tela do computador, incapaz de processar qualquer informação. A sala de reuniões, normalmente tão formal e impessoal, agora parecia carregada de emoções cruas e desconfortáveis. Arrependimento, culpa e também, surpreendentemente, alívio. Letícia permaneceu de pé, costas eretas, ao lado de Eduardo, o único que havia demonstrado coragem quando ela mais precisava. Sua presença irradiava uma autoridade natural que nenhum título corporativo poderia conferir. Após alguns momentos que pareceram eternos,
Ela ajustou o blazer e respirou fundo. Quero que todos ouçam com atenção, começou ela, sua voz firme preenchendo cada canto da sala. O que aconteceu hoje não foi um incidente isolado. Foi o estopim de uma cultura tóxica que permitimos florescer por tempo demais. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto presente. A partir de hoje, vamos iniciar uma reestruturação completa desta empresa. Não apenas da diretoria, mas dos nossos valores fundamentais. Eduardo assentiu, em apoio silencioso, enquanto ela continuava. Competência, respeito e integridade serão os únicos critérios para crescimento nesta organização. Raça, gênero, origem social. Nada disso será impedimento ou vantagem para ninguém. O que aconteceu hoje jamais se repetirá enquanto eu comandar esta empresa. A confiança em sua voz não era de arrogância, mas de determinação inabalável. Alguns funcionários se endireitaram em suas cadeiras. Outros trocaram olhares carregados de significado. No ar, além do medo e da vergonha, começava a surgir algo novo. Um sentimento tênue, ainda frágil, mas inegavelmente presente. Esperança. Letícia entrou no grande auditório da empresa com uma postura diferente daquela manhã. Não havia mais hesitação em seus passos. Os olhares de todos os presentes, diretores, gerentes, supervisores e representantes do RH, acompanhavam cada movimento seu enquanto ela tomava posição à frente da sala. O silêncio era quase palpável, misturado com a tensão que pairava no ar. Muitos ainda processavam os acontecimentos das últimas horas, as demissões, os boatos que já corriam pelos corredores. Agradeço a presença de todos vocês nesta tarde. Começou ela, sua voz firme ecoando pelo microfone. Estamos aqui porque precisamos ter uma conversa franca sobre o futuro desta empresa. Os números que apresentamos no último trimestre foram excelentes. Nossos lucros aumentaram em 20%. Mas hoje descobri que esse crescimento financeiro veio acompanhado de uma cultura tóxica que não posso e não vou tolerar. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para cada rosto na plateia. Alguns desviaram o olhar, outros mantiveram contato visual, talvez tentando demonstrar que não faziam parte do problema. Não basta crescer financeiramente se permitimos que o preconceito destrua nosso ambiente de trabalho. A partir de agora, nossa prioridade número 1 é a ética e o respeito. Isso não é negociável. Sua voz ganhou intensidade. Quem não conseguir se alinhar com esses valores, independentemente do cargo ou tempo de casa, não terá lugar aqui. Letícia então apresentou slides detalhando um novo programa corporativo. Este é o programa Integridade, que implementaremos a partir de amanhã. Inclui treinamentos obrigatórios mensais sobre diversidade e inclusão para todos os níveis hierárquicos, um canal de denúncias anônimo gerenciado por uma empresa externa e avaliações de desempenho que considerarão comportamento ético como critério eliminatório para promoções. A CEO continuou explicando como cada departamento seria responsável por métricas específicas de inclusão, com relatórios trimestrais obrigatórios. Anunciou também a criação de um comitê de ética com representantes de diferentes áreas e níveis hierárquicos. Sei que mudanças culturais não acontecem da noite para o dia, concluiu Letícia. Mas a jornada começa hoje, com cada um de nós. Quero que todos saiam daqui, entendendo que respeito não é apenas um valor escrito na parede da recepção. É como fazemos negócios a partir de agora. O sistema de denúncias anônimas foi implementado em tempo recorde. Em apenas uma semana, a equipe de TI desenvolveu um portal seguro onde qualquer funcionário poderia relatar situações de discriminação ou assédio sem medo de retaliação. Letícia fez questão de que os relatórios chegassem diretamente a ela,
sem intermediários que pudessem abafar as queixas. Cada relato será tratado com seriedade máxima e investigado a fundo. Enfatizou durante o anúncio do novo canal: não tolerarei que ninguém seja diminuído ou desrespeitado nesta empresa, independentemente de seu cargo ou tempo de casa. Mas Letícia sabia que as denúncias por si só não bastavam. Era preciso identificar problemas antes que se tornassem graves. Por isso, em parceria com uma startup especializada em ética corporativa, implementou um sistema de inteligência artificial capaz de analisar padrões de comunicação interna. A tecnologia será nossa aliada contra a injustiça, explicou aos gestores, muitos visivelmente desconfortáveis. O sistema escanearia e-mails, mensagens e até transcrições de reuniões, identificando linguagem discriminatória, exclusão sistemática ou tratamento desigual. Alguns gerentes protestaram, alegando invasão de privacidade. Letícia foi firme. Quem não tem nada a esconder, não tem motivos para se preocupar. Esta ferramenta não busca conversas pessoais, mas padrões institucionais que possam indicar vieses inconscientes ou deliberados. A implementação dessas medidas gerou ondas de choque pela empresa. Funcionários que há anos sofriam em silêncio começaram a se manifestar. O canal anônimo recebeu dezenas de denúncias nos primeiros dias, revelando um ambiente muito mais tóxico do que Letícia imaginava. A inteligência artificial também começou a detectar padrões preocupantes. Mulheres e minorias eram interrompidas com frequência muito maior em reuniões. Suas ideias recebiam menos crédito. E-mails de homens brancos recebiam respostas mais rápidas e respeitosas. Os dados não mentem, disse Letícia ao conselho, apresentando os primeiros relatórios. Temos um problema sistêmico que vai muito além de alguns indivíduos problemáticos. É uma cultura que precisamos transformar completamente. Letícia fez questão de reconhecer publicamente aqueles que demonstraram integridade durante o incidente. Em uma reunião com todos os funcionários remanescentes, ela chamou Ana Paula ao seu lado. A jovem assistente, visivelmente nervosa, caminhou até a frente enquanto os colegas aplaudiam. Esta mulher, Letícia apontou para Ana Paula, foi a única que tentou alertar seus superiores sobre o erro que estavam cometendo. Mesmo sendo a mais jovem e inexperiente na sala, ela teve a coragem que faltou aos seus chefes. Ana Paula recebeu não apenas um aumento substancial, mas também uma promoção imediata para coordenadora de relações institucionais, reportando-se diretamente à CEO. Precisamos de pessoas que ajudem a construir um ambiente justo, que tenham coragem de se posicionar mesmo quando é difícil, afirmou Letícia, entregando o novo crachá à jovem. Outro funcionário que Letícia fez questão de destacar foi Rafael, supervisor de pista. Ele se aproximou com passos hesitantes, ainda inseguro sobre seu futuro na empresa. Rafael demonstrou algo fundamental: a capacidade de reconsiderar. Mesmo tendo inicialmente seguido ordens equivocadas, ele foi o único que sugeriu verificar meus documentos, explicou Letícia. Em um mundo corporativo onde muitos apenas seguem o fluxo, precisamos valorizar quem consegue parar e questionar. Para surpresa de todos, especialmente do próprio Rafael, Letícia anunciou sua promoção para diretor regional de operações, pulando 3 níveis hierárquicos. O salário seria triplicado, e ele supervisionaria 5 aeroportos da região. Não estou recompensando perfeição, esclareceu Letícia, enquanto Rafael, emocionado, apertava sua mão. Estou valorizando humanidade e capacidade de aprendizado. Rafael cometeu um erro. Percebeu e tentou corrigi-lo. Isso vale mais que 1000 acertos automáticos. A mensagem era clara para todos os presentes. Na nova gestão, coragem moral e capacidade de reconhecer erros
seriam mais valorizadas que obediência cega ou títulos acadêmicos. Enquanto os funcionários aplaudiam os promovidos, muitos refletiam sobre como teriam agido naquela situação. A Trans-Brasil Airways começava a construir uma nova cultura, onde respeito e integridade seriam tão importantes quanto resultados financeiros. A notícia sobre o confronto de Letícia com a gerência preconceituosa se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, portais de notícias de todo o Brasil estampavam manchetes sobre a CEO negra que não tolerou discriminação e demitiu toda a equipe gerencial de uma filial. Jornalistas ligavam incessantemente para a sede da empresa, enquanto nas redes sociais a hashtag #VestiComoLetícia se tornou tendência nacional, com milhares compartilhando suas próprias experiências de discriminação no ambiente de trabalho. Revistas de negócios correram para agendar entrevistas exclusivas. Uma das mais prestigiadas publicações do país estampou Letícia na capa com a manchete: "A Revolução Silenciosa. Como uma executiva transformou um episódio de racismo em oportunidade de mudança institucional." Professores de administração de empresas começaram a incluir o caso em seus currículos acadêmicos, analisando não apenas a resposta imediata ao preconceito, mas também a estratégia de reconstrução organizacional que se seguiu. O episódio catalisou uma transformação profunda na cultura corporativa da Asas Brasil. Letícia implementou um rigoroso programa de treinamento antidiscriminação em todas as filiais. Estabeleceu metas de diversidade para contratações e criou canais seguros para denúncias de comportamentos inadequados. A empresa, que antes era apenas mais uma no mercado, tornou-se referência em práticas éticas no setor aéreo brasileiro, atraindo talentos diversos que se sentiam valorizados e respeitados. Em conferências de liderança, Letícia era frequentemente convidada como palestrante principal. Ela sempre fazia questão de enfatizar que sua ação não foi apenas uma resposta emocional, mas uma decisão de negócios fundamentada em valores. Empresas que toleram discriminação não apenas ferem pessoas, mas comprometem seu próprio futuro. Tornou-se uma de suas frases mais citadas. O mais significativo, porém, foi o impacto silencioso nas vidas cotidianas. Funcionários relatavam como o ambiente de trabalho havia se tornado mais acolhedor. Clientes percebiam a diferença no atendimento, e jovens profissionais negros, especialmente mulheres, viam em Letícia um símbolo de que era possível chegar ao topo sem abrir mão da própria dignidade. Ela havia se tornado mais que uma executiva bem-sucedida. Era agora um farol de transformação, mostrando que a verdadeira liderança não está apenas em comandar, mas em ter a coragem de redefinir as regras quando necessário. 6 meses depois, um e-mail inesperado apareceu na caixa de entrada de Letícia. Era de Fernanda. Ao abrir a mensagem, Letícia descobriu uma extensa carta aberta que Fernanda havia publicado em suas redes sociais e enviado para diversos veículos da imprensa. No texto, a ex-gerente reconhecia publicamente seus erros, o preconceito enraizado que nem ela mesma percebera e como aquele episódio transformou completamente sua visão de mundo. "Passei meses refletindo sobre meu comportamento", escreveu Fernanda. "Percebi que carregava preconceitos que nem eu mesma reconhecia. Quando pedi para que Letícia esperasse do lado de fora, não foi apenas um erro de julgamento. Foi o resultado de anos vivendo em uma bolha de privilégios que me impediu de enxergar o outro." A carta viralizou no setor corporativo. Muitos executivos se viram refletidos nas palavras de Fernanda, enquanto outros criticavam sua exposição pública. Para surpresa geral, Letícia respondeu com uma mensagem que ninguém esperava. Convidou Fernanda para participar dos treinamentos de diversidade da empresa como palestrante convidada. Sua experiência e
Principalmente, sua capacidade de reconhecer e trabalhar seus próprios preconceitos pode ser valiosa para todos nós, escreveu Letícia. Na primeira palestra, o auditório estava lotado. Fernanda, visivelmente nervosa, compartilhou sua jornada de autodescoberta e como o episódio com Letícia havia sido um divisor de águas em sua vida. Muitos funcionários se emocionaram, especialmente quando ela descreveu o processo doloroso de confrontar seus próprios vieses inconscientes. O preconceito é como um vírus silencioso, disse Fernanda. Ele se instala em nós sem percebermos e contamina nossas decisões, nossos julgamentos e nossas interações. Reconhecê-lo é apenas o primeiro passo. Ao final do evento, Letícia subiu ao palco e abraçou Fernanda. Aquele gesto simbolizava algo maior que perdão individual. Representava a possibilidade de transformação coletiva. Nos meses seguintes, outras empresas começaram a adotar programas similares, convidando tanto Letícia quanto Fernanda para compartilharem suas experiências. A história delas demonstrava que a verdadeira mudança organizacional não vinha apenas de políticas rígidas ou demissões exemplares, mas também da capacidade de criar espaços para o arrependimento genuíno, o perdão construtivo e, principalmente, o aprendizado contínuo. A empresa de Letícia se tornava referência não apenas por seus resultados financeiros impressionantes, mas por provar que ambientes verdadeiramente inclusivos são construídos com firmeza nos princípios e generosidade nas relações humanas. Num domingo ensolarado, Letícia reuniu toda a família no quintal da casa que comprara para seus pais. O aroma de churrasco pairava no ar, enquanto crianças corriam entre as mesas decoradas com flores amarelas, as favoritas de seu pai. Ela observava a cena com um sorriso sereno, sentindo que finalmente havia encontrado equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Depois de servir o almoço, todos ergueram suas taças num brinde ao aniversariante. Com os olhos marejados, seu pai levantou-se apoiando na bengala que usava desde o acidente vascular. "Quero agradecer especialmente a minha filha", disse ele com voz embargada, olhando diretamente para Letícia. "Filha, você mostrou que poder com propósito transforma o mundo." As palavras tocaram fundo em Letícia, que lembrou do caminho percorrido desde aquele dia humilhante na sala de espera. A dor que sentira havia se transformado em combustível para mudanças significativas. Sua empresa agora era referência em políticas inclusivas. E ela dedicava parte de seu tempo mentorando jovens negros em início de carreira corporativa. "O que aconteceu comigo poderia ter me destruído", pensou Letícia enquanto abraçava o pai. "Mas escolhi transformar aquela experiência em algo maior." A revista Empresários do Ano havia publicado uma matéria sobre ela na semana anterior, destacando como sua liderança humanizada revolucionara o mercado. Mas ali, entre familiares, Letícia sabia que seu maior sucesso não estava nos números impressionantes da empresa ou nos prêmios recebidos. Estava na mensagem que sua história levava a tantas pessoas. Que dignidade não se negocia, que competência fala mais alto que preconceito, e que justiça pode vir das mãos de quem foi injustiçado. Quando o sol começou a se pôr, Letícia olhou para seu sobrinho de 12 anos, que a observava com admiração. "Tia, quando crescer quero ser como você", ele disse timidamente. Letícia sorriu, sabendo que transformara uma dor profunda em legado de justiça e inspiração. O nome dela, agora, era sinônimo de força, superação e esperança para uma nova geração que cresceria acreditando que portas fechadas podem ser não apenas abertas, mas reconstruídas para nunca mais segregar ninguém.